I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Como eu sempre falo, bons trabalhos autorais, ainda mais brasileiros, têm que ser sempre apoiados e divulgados. E por isso que eu vou falar desse livro. O Quarto Mistério, o Encontro com o Caos, é um livro de sci-fi daqueles clássicos, com a mistura certinha de ciência e filosofia, que, te deslumbra enquanto causa reflexão, coisa que é cada vez menos comum no sci-fi atual. Então entra no link na descrição para comprar esse livro. Vamos apoiar esse excelente trabalho autoral, ficção científica da melhor qualidade, feita pelo Matheus Souza Célios. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Corre lá! Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E sempre que a gente indica filme, acabam sendo filmes estrangeiros, né? E eu fiz uma lista de 10 filmes para assistir no Halloween e resolvi fazer esse segundo vídeo com uma lista de filmes brasileiros para assistir nesse Halloween. Bons filmes de terror brasileiros que a galera pode assistir, prestigiar um pouquinho o cinema nacional, principalmente esse tipo de filme que não é respeitado, e isso de forma geral, não é uma coisa só brasileira. Os filmes de terror normalmente são pouco respeitados de forma geral. Então eu fiz essa lista, a forma como eu organizei ela foi por uma forma cronológica. Para não dizer qual é o melhor e qual é o pior, eu simplesmente coloquei pelo ano que foi feito. A segunda coisa é que eu dei preferência para filmes mais modernos. Então não peguei nada do Zé do Caixão, por exemplo, para que realmente as pessoas conheçam novas coisas. Vai ter um outro filme que a grande maioria que gosta do gênero terror conhece, mas no geral são filmes desconhecidos para o grande público. Então, o primeiro filme é o Mangue Negro, de 2008. É um filme com uma ótica interessante, zumbi num mangue do interior do Brasil. Foi inclusive filmado ali no Espírito Santo. A ideia é bem original, que o diretor Rodrigo Aragão, que não vai ser o único filme que a gente vai falar nessa lista, ele é meio que onipresente no terror nacional, nos apresenta nessa produção independente. O filme tem como protagonista o apaixonado Luiz, que não consegue se declarar para sua amada Raquel. A partir do surgimento dos mortos-vivos no mangue, começa então uma luta pela sobrevivência do casal, que cruza o caminho de personagens peculiares que vivem lá e ajudam a dupla na fuga. A história é interessante, funciona bem como terror, mas com um orçamento modestíssimo. Se vocês se lembrarem da conversa que eu tive com o Erlani sobre o Curupira, filme que está para estrear, ele falou que o custo do filme foi de R$100 mil. No caso desse filme Mangue Negro, R$50 mil. O que, se a gente levar em conta a inflação nesses últimos quase 13 anos, seria algo em torno realmente de 100 mil e poucos reais. Então é um orçamento muito baixo e essas pessoas que conseguem fazer filme com 100 pau, cara, são heróis. O desempenho, assim, os atores é satisfatório, mas óbvio que o filme acaba apresentando uns clichês e tudo mais, mas nada que vai estragar o seu entretenimento. É um bom exemplo do cinema de terror nacional, o Mangue Negro. O segundo filme é Quando Eu Era Vivo, de 2014. Ele é um filme de terror mais psicológico. O filme tem, muita gente conhecida, dirigido por Marcos Dutra e baseado em um livro, A Arte de se Produzir Efeitos Sem Causa. O elenco tem Antônio Fagundes, a Sandy, que apesar de tudo tá bem no filme, sim, não vai ganhar um Oscar, mas não atrapalha, não é aquela Sandy daquela série medonha da Globo. E a história é de um cara que depois de se divorciar, volta a morar com o pai. E de repente ele se vê envolvido numa trama absurda, que tem a ver com a mãe dele, já falecida, e é uma trama assim, meio soturna, tal. O filme é bacana, como eu disse, terror psicológico, então as coisas vão se desenrolando no decorrer do filme. De 2018, Morto Não Fala, sim, com atuações boas,
do Daniel de Oliveira e Bianca Comparato. As cenas com as interações deles são as melhores do filme, que ajuda a criar a tensão necessária naquele último ato. O problema do Morto Não Fala, que apesar de ser bacana, divertido para quem gosta de terror, ter boas atuações, é apostar em CGI ruim em algumas cenas que são essenciais no filme. Atrapalha um pouco. Se você conseguir abstrair essa questão do CGI mal feito, a história ainda vale a pena, os atores ainda valem a pena. Mas infelizmente o filme pecou muito no uso desse CGI que, é bem ruinzão mesmo. De 2020, O Cemitério das Almas Perdidas, também do Rodrigo Aragão, que, como eu disse, é um dos cineastas brasileiros que carregam o cinema, e principalmente o cinema de terror, pela paixão e, puro empreendedorismo. O cara tem que dar 10 mil voltas, apesar que esse filme já tem um orçamento muito grande, se você for comparar com os outros trabalhos dele. Aí já não foi a grande preocupação dele nesse filme o orçamento, diferente do Mangue Negro. Mas, claro, que também o orçamento é mínimo. E assim, ele é um seguidor do José Mojica Marins, do Mojica, então ele tenta seguir, não digo tenta seguir a mesma linha, mas você vê que é um trabalho que recebeu inspirações do Mojica. Outra coisa que é um diferencial dele são os efeitos práticos, na maioria das vezes, e a maquiagem. Então, a história do filme é depois de um grupo de jesuítas ser corrompido pelo livro do Cipriano, que quem conhece, assim, em faculdade de humanas, sempre tem alguém comenta sobre o livro de Cipriano, e no segundo grau, principalmente a galerinha que quer parecer mais do demônio. Sou do demônio, cara. Principalmente na minha época, em que muita gente ouvia metal, muita gente tinha muito gótico e tudo mais. Então tinha galera, sou do demônio, mano. Eu tenho o livro de Cipriano, não sei o que lá, tal. É o Cramonhão, meu irmão. E esse tipo de coisa era bem comum no segundo grau, inclusive. As minas de batom preto, maquiagem toda preta, roupa toda preta, mais branca que eu e os carinhas também. Aí, quando você é um pouquinho mais novo, tem a brincadeira do copo. Aí, depois da brincadeira do copo, parte para o livro de São Cipriano. Então, esses jesuítas que encontraram esse livro, eles são influenciados, são corrompidos, e eles começam um reinado de terror no Brasil colonial. E eles são amaldiçoados e condenados a viver eternamente. O filme é bem bacana, bem divertido, de novo, divertido para quem gosta do gênero de terror. Efeitos práticos bem usados, você não vai ter aquele problema do CGI mal feito, que foi o grande pecado do Morto Não Fala. E esses 4 filmes são as minhas indicações para você ter um Halloween brazuca. Filmes bons, filmes divertidos para se assistir, filmes para quem não conhece muito de filme de terror nacional, conhecer realmente essas pessoas, conhecer esses diretores, principalmente, porque esses trabalhos são extremamente autorais, mesmo que o roteirista seja diferente, ele e o diretor, ou ela e a diretora, enfim, trabalham juntos, né, na concepção desses filmes. Então todos esses filmes são extremamente autorais, apesar de que alguns deles caem nos clichês dos filmes de terror. Mas não é nada que você possa falar assim, meu Deus, filme cheio de clichê, não sei o que lá. O filme de terror, você ter um filme de terror completamente novo e diferente é uma coisa muito difícil. Para e pensa, assim, no cinema dos últimos 100 anos, filmes de terror, e quando eles dão esses saltos, você tem 20, 30 anos de filmes usando aqueles clichês. E são poucas vezes que ocorrem esses saltos, essas alterações de paradigma no cinema de terror. É um negócio complicado de se fazer, não é tão simples.
de se fazer, como em outros gêneros é muito mais fácil. O terror, ele tem algumas idiosincrasias porque se você fugir muito, ele deixa de ser um filme de terror. Então você tem que seguir alguns parâmetros. Essa que é a realidade. Então essa é a minha lista para quem quer, de novo, passar um Halloween brazuca. E não me venha com esse caralho de dia do Saci. Dia de Saci é o caralho, entendeu? É Halloween, dia 31. Então curtam um pouquinho de cinema brazuca nesse Halloween. E até a sua contribuição agora é mais importante do que nunca. Todos sabem que o canal foi banido sem nenhuma explicação e depois, por um erro, reestabeleceram o canal. Mas se antes eu já estava vivendo um problema grande de visualizações, essa questão foi ainda piorada depois desse acontecimento. Então, cada vez menos pessoas têm acesso aos vídeos, cada vez menos pessoas que possam ter interesse não são apresentadas ao canal e por aí segue. Então, quem que puder e quiser auxiliar, www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Lá você consegue ajudar o canal com diversos valores. Muito obrigado.